paz do Senhor, povo de Deus. Este quem vos fala é o pastor Francisco de Assis, fundador da Igreja Cristã Assembleia de Deus, Ministério Jesus é a Salvação, pastor presidente, e a vice-pastora Regina Soraya, aqui de Goiânia, Goiás. Estamos aqui, gravando depois de 2 meses aí, gravando a terceira aula do Livros Históricos. A gente gravou a segunda aula no mês de julho e agora no mês de agosto, tá bom? E nós iremos tratar hoje da terceira aula dos livros históricos. Para você que é inscrito no nosso canal, compartilhe esta aula, comente, tá bom? Dê o seu joinha, e para você que não é, se inscreva, dê uma força aí para o nosso canal. Aí embaixo da aula tem um botãozinho com um símbolo do coração escrito "Valeu demais". Contribua com o nosso canal se você puder, tá bom, meu querido? Se inscreva. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essa pessoa que vai neste momento entrar conosco, Pai, aqui pela aula da ELB, estudando a luz da Bíblia. Pai, ilumina, Senhor, a mente dele, a mente dela, deste obreiro, desta obreira, para que nós possamos ter, Pai, através do Teu Espírito Santo, uma boa compreensão desta aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iremos começar a nossa terceira aula hoje, sobre o livro de Juízes. Nós iremos ver aqui nesta aula quais foram os primeiros juízes de Israel, Não há informações seguras quanto à autoridade, o autor, quem foi o autor. Mas a gente tem aí, algumas informações que indicam que foi Samuel, o profeta. Mas a tradição garante que ele escreveu o livro de Juízes. Nós não temos uma informação segura, mas a tradição, ela afirma que foi Samuel que escreveu o livro dos Juízes. Por outro lado, não se conhece nenhum confronto válido que ilumine a possibilidade de ter sido Samuel que escreveu Juízes. Porque nós vamos ver a data, Há muitas dúvidas com base nas informações internas e externas. E, por isso, a data possível é variável entre os séculos 5 e 6 a.C. Não é possível apontar uma data fixa, porque não se tem fontes suficientes para isso. Existem muitos fatores que contribuem para essa elasticidade cronológica. A maior possibilidade, entanto, é no tempo de Saul e Davi, no século 5 a 10, mas sem nenhuma precisão. Todavia, esta tese tem apoio em 2 argumentos. Primeiro, a expressão naqueles dias, essa expressão. Não havia rei em Israel. Então, o livro de Juízes ele foi antecessor aos reis. E isto tem base. E isto é lógico, tá? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, entre aspas, diz o texto bíblico de capítulo 17. No capítulo 17 de Juízes, no versículo de número 6, foi escrita quando Israel tinha o rei Saul, ou o rei Davi, segundo a afirmação de que os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, tá? Até o dia de hoje, capítulo 1, versículo 21 do livro de Juízes. Fala a data anterior à conquista da cidade de Davi, 2 Samuel, capítulo 5, 6 e 7. Então, nós temos aí essas referências que apontam que não foi Samuel que escreveu o livro dos Juízes, pois Juízes foi antecessor ao livro aos reis, que é Saul, Davi. E Samuel, ele foi chamado na época de Eli, muito tempo depois, dos Juízes, na época de escuridão. Depois desse período de escuridão de Juízes, foi que Deus chamou Samuel e depois
Deus usou Samuel para ungir Saul e depois Davi. O propósito do livro de Juízes está dividido em 3 partes distintas. Em todo o seu conteúdo, a saber, a primeira, a necessidade de líderes consagrados por Deus para tomar a frente do povo. Essa é a primeira parte. Vou repetir. Necessidade de líderes consagrados por Deus para tomar a frente do povo e resolver os problemas. Segundo, provar clara e longanimidade de Deus em relação a um povo rebelde. Vou repetir. Segunda fase que é dividido, tá? Ou segunda parte que é dividido o livro de Juízes. Prova clara da longanimidade de Deus em relação a um povo rebelde. Terceira parte que é dividido o livro de Juízes. A fidelidade a Deus pode existir e existe no meio da apostasia, tá bom? Vamos repetir a terceira parte. A fidelidade a Deus pode existir e existe no meio da apostasia. É o que nós vivemos nos dias atuais. Mesmo em tempos de apostasia, onde existem muitos apóstatas da fé, existe sim a possibilidade de nós exercermos a nossa fé em meio ao mundo que está degradado, defasado, com tanta falta de fé, com tantos escândalos, mas permaneça com a sua fé viva, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os busca, tá bom? Nós temos um versículo-chave no livro de Juízes. Nós temos, na verdade, vários versículos considerados chaves no livro de Juízes. Por exemplo, Juízes 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 21, versículo 25. O primeiro citado diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Por aí nós podemos observar que o livro de Juízes é antecessor a Samuel, tá? E que prova que não foi Samuel que escreveu. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O assunto central, portanto, é este: a ausência de governo ou monarquia. Nós temos alguns destaques. A primeira guerra civil entre as 9 tribos e meia e as 2 tribos e meia de Rúben, Gade e Manassés. Nós temos aí esse destaque nesse livro. Agora nós temos um esboço que esboça esse livro tão lindo e maravilhoso que é o livro de Juízes. O livro de Juízes pode ser dividido resumidamente da seguinte maneira: introdução, a falha de Israel na conquista da terra e terceiro, o livramento de Deus. É dividido entre esses 3 esboços: introdução, a falha de Israel na conquista da terra e o livramento de Israel. A introdução ela vai do capítulo 1, do versículo 1, aí vai do capítulo 2, versículo 5. A falha de Israel na conquista da terra vai do capítulo 2, versículo 6 a 23. O livramento de Israel vai do capítulo 3, verso 1, capítulo 16, verso 31, e um apêndice que dá uma visão geral sobre isso, capítulo 17, versículo 1, capítulo 21, versículo 25. Nós temos um conteúdo muito bom nesse livro de Juízes, que nos ajuda a entender tudo isso. Nós temos um prefácio que começa no capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 5. Olha o que está escrito. Depois da morte de Josué, o povo de Israel ficou sem líder, embora Caleb tenha permanecido vivo com eles, porém, de acordo com a visão geral do livro, naquele tempo não havia rei em Israel e por isso faltava coordenação de governo, autoridade e justiça. Juízes capítulo 17, versículo 6, que eu já falei aqui, Juízes capítulo 18, verso 1, Juízes 19, 1 e Juízes 21, 25.
Enquanto o livro de Josué fala de grandes vitórias e de Juízes narra muitos fracassos do povo de Deus, né? Então nós temos aí esse contratempo. Narra muitos fracassos do povo de Deus por causa da idolatria, da desobediência e da apostasia, né, desenfreada. Esse livro, querido, cobre aproximadamente 350 anos, ou pouco mais, né? Nós temos aí na cronologia cerca de 350 anos que esse livro cobre, essas histórias, né? Há 410 anos. De muitas lutas e poucas vitórias sobre as togas e vários magistrados levantados por Deus para atender uma emergência à administração pública, haja vista que na nação era essencialmente teocracia, governada pelo Senhor. Então, nessa época aqui, antes dos reis Saul, o rei Davi, a nação ela tinha o governo de Deus, era teocracia e não monarquia. Então, o povo começou a pedir um rei. Lá mais na frente nós iremos entender. Então, nesse período de 350 anos a 410, nós vemos aqui que Deus era o líder do povo. Deus é que estava à frente da nação. Deus é que falava através dos profetas. Deus é que usava os juízes. Porque nós vemos que algumas pessoas consagradas, separadas por Deus, por exemplo, como um profeta, um juiz, um sacerdote e um rei, essas 4 classes aqui recebiam o Espírito do Senhor. E aqui era a época dos juízes. Somente os juízes recebiam o Espírito do Senhor. Como diz Isaías, capítulo 11, versículo 2, o Espírito do conhecimento, a sabedoria, o Espírito do temor, o Espírito de conselho. Era só esse tipo de pessoa que recebia para aconselhar o povo, para julgar justamente. Então vivia uma época de escuridão até Deus levantar os juízes para trazer a execução de sua justiça, justa justiça. O ponto básico do fracasso foi não influenciar dentro da vontade de Deus e aceitar a influência fora da vontade do Senhor para o mal vencer. Basta o bem não se impor e aceitar imposições contrárias aos princípios divinos. Aliás, o tempo dos juízes se iniciou com incertezas, dúvidas, inseguranças e medo, conforme se vê nas ações de seus resultados preliminares do capítulo 1, versículo 1 ao 7. Houve ataque aos irmãos de Jerusalém, Judá, capítulo 1, versículo 8 ao 10, com uma proposta de Caleb, o único líder que havia saído do Egito e permanecia vivo. O único líder que permaneceu vivo, que tinha saído do Egito. O qual ofereceu sua filha em casamento para o herói Otniel, foi o primeiro juiz, então se tornou o primeiro juiz e ganhou o prêmio e foi recompensado. Capítulo 1, versículo 11 a 15. Contudo, Judá teve vitória, embora tenha sido parcial. Capítulo 1, versículo 16 e 20. Os jebuseus, por sua vez, não foram derrotados pelos benjamitas e continuaram morando juntos. Capítulo 1, versículo 21. Os filhos de José, tribos de Manassés e Efraim, invadem Betel, cidade conhecida passado pelo nome de Luz. Gênesis 28, versículo 19, que era o nome de Betel, era Luz. E em Juízes, capítulo 1, versículo 22 e 26, essa cidade Luz, que se torna Betel, é conquistada por Otniel. A introdução, porém, se encerra com uma rápida menção dos cananeus, capítulo 1, versículo 27 a 33. A hostilidade dos amorreus nas montanhas, capítulo 1, versículo 34 a 36. E a mensagem de Deus, no capítulo 2, versículo 1 a 6. Então, nós iremos entrar aqui, nós acabamos de ler a introdução, iremos entrar aqui no segundo tópico, né,
deste esboço que traz o livro de Juízes, que é a falha de Israel na conquista da terra. Capítulo 2, você pode achar isso no livro de Juízes, versículos 7 ao 23, aonde vem o julgamento de Deus contra Israel. Por que houve o julgamento de Deus? É uma pergunta, né? A maioria dos israelitas daquele tempo não conhecia Deus pessoalmente, pois a geração passada, que presenciara tantos milagres na saída do Egito e no deserto, e conhecia a lei, morreu toda, com exceção de Josué e Calebe. O Israel que entrou na terra prometida era a segunda geração. Quando o povo de Deus vive sem conhecer o amor e a justiça do Todo-Poderoso, é uma derrota, um fracasso. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baales. Capítulo 2, versículo 11. E Baal e a Asterote. Capítulo 2, versículo 13. Esse foi o motivo porque Israel sofreu tantas derrotas, pois provocado pela idolatria, Deus ficou irado e entregou o seu povo nas mãos dos espoliadores. Capítulo 2, verso 14. Eles não podiam vencer os inimigos, porque onde saíssem, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Capítulo 2, versículo 15. Olha só, a própria mão de Deus contra o seu próprio povo, por causa da idolatria. Mas o próprio Senhor se levantou inimigos para derrotá-los. Esse foi o castigo de Deus. Chamou-os, preparou os juízes para livrá-los. Capítulo 2, versículo 16. Eles, no entanto, não deram valor, mesmo Deus levantando juízes para ser líder no meio deles. Não entenderam a providência divina e se desviaram para outros caminhos. Capítulo 2, versículo 17. Porém, mesmo diante dessa dificuldade toda, os gemidos do seu povo debaixo da opressão inimiga moviam o coração de Deus a favor deles. Capítulo 2, versículo 18. Mas a realidade era que, falecendo o juiz que lhes ajudara a vencer os inimigos, eles voltaram à prática do pecado e se corrompiam novamente. Capítulo 2, versículo 19. As atitudes rebeldes do povo então fizeram com que Deus tomasse uma decisão contrária a eles. Não vou mais desapassar ou desapossar as nações que ainda restam. Capítulo 2, versículo 20 e 23 ao 23. Então Deus decidiu, não vou mais desapossar as nações, porque esse povo é rebelde. Então por isso hoje Israel é cercado de nações inimigas. Porque Deus via que não valia a pena. Levantava tantos juízes, após o falecimento dos seus juízes, eles voltavam às práticas da mesma idolatria. Então nós iremos entrar agora no terceiro tópico desse esboço que narra um pouco e fala os nomes dos juízes que Deus levantou. O livramento de Israel, que entra no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Do versículo 1 do capítulo 3 e do versículo 31 do capítulo 16, que é o último capítulo do livro. Vamos lá. A servidão de Israel. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Deus permitiu várias nações que habitavam em Canaã ficarem para que, por meio delas, provar Israel. Capítulo 1, versículos 1 e 4. Nesse período, os israelitas fizeram 3 coisas erradas. Se casaram com filhas de pagãos, né? E permitiram seus filhos se casarem com filhas deles e serviram a outros deuses. Capítulo 3, versículos 5 ao 7. Israel, então, por ordem de Deus, foi escravizado em Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, durante 8 anos, capítulo 3, versículo 8. Estando em sofrimento, todavia, Israel
chamou ao Senhor, e ele levantou o irmão Caleb, Otiniel, para livrá-los. Capítulo 3, versículo 9 a 11. Então, Otiniel teve as suas conquistas. Este foi o primeiro juiz. As conquistas de Otiniel, Eude e Sangá. Nós vamos ver aqui no capítulo 3, versículo 11 ao 31. As reações de Deus eram conforme as ações de Israel, caindo na idolatria, e Deus fortalecia os seus inimigos. Mas havendo clamor sincero e com humildade, o Senhor os atendia e livrava do mal. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Mesmo o povo sendo rebelde, Deus continuava provando para Israel de que ele é bom e que ele não muda. Independentemente de nós sermos fiéis ou não, ele continua sendo fiel, ele continua sendo bom. As conquistas de Débora e Baruque. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos vendo aqui 5, né? Capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 32. A Bíblia usa a expressão venceu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Confira capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 1, 2, capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 13, capítulo 10, versículo 7. O que significa isso? Muitas vezes os filhos de Deus se encontram escravos e não sabem por quê. Em muitos casos, a realidade é esta. O pecador provoca a ira de Deus e ele toma decisões drásticas contra seus filhos num gesto de punição, tentando recuperá-los de seus fracassos. Contudo, no tempo da juíza Débora de Israel, teve sossego durante 40 anos. Capítulo 5, versículo 32. Olha o tanto que Deus usa as mulheres, né, irmão? Deus usou uma juíza chamada Débora e houve paz durante 40 anos. É por isso que Jesus ele não descarta o ministério feminino. E eu também não tenho preconceito contra as mulheres que se levantam para fazer a obra. Uma diaconisa, uma missionária, uma pastora, deixa trabalhar. Quem usa é Deus. Quem faz é Deus. Através de homem, de mulher, de criança, de jovem, de adolescente, não importa. Deus operando é o que vale. Servidão sobre os medianitas, livramentos de Deus por meio de Gibeão, o sexto, Abimeleque, o sétimo, Tola, o oitavo, e Jair, o nono. Capítulo 6, versículo 1, capítulo 10, versículo 5. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Confira 7 referências que contém essa expressão. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 3, versículo 1. Os métodos usados por Gideão para relacionar ou selecionar os guerreiros dentre os 32.000 foi inusitados, mas ele tinha o apoio de Deus para tal, pois foi vitorioso com 300 homens especiais contra os medianitas, capítulo 7, versículo 1 a 25. Sobre os 300 guerreiros selecionados por Deus, veja o capítulo 7, versículo 2 a 7. Não é por quantidade que Deus vence, é por qualidade, coragem e determinação. Este fato é o tipo especial de uma igreja que tem muitos membros, mas somente uns poucos são ativos nas obras de Deus. Aliás, apenas os que trabalham e contribuem regularmente sustentam a congregação material e espiritual. A fidelidade de poucos é mais forte do que a negligência de muitos. Capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 5, encontra-se Gideão e apazigua os efraimitas. Capítulo 8, versículo 1 a 21, renuncia ao governo. Capítulo 8, versículo 22 e 35, Abimeleque declara-se rei. Capítulo 9, versículo 1 ao 6,
a fábula de Jotão. Capítulo 9 de Juízes, versículo 7, 21, a conspiração em Gaal. Capítulo 9, versículo 22 e 33 ao 33, a vitória de Abimeleque. Capítulo 9, versículo 34 ao 49, a morte dele. Capítulo 9, versículo 50 a 57, o governo de Tola, durante 23 anos. E o de Jair, durante 22 anos em Israel. Capítulo 10, versículo 1 ao 5. Então, nós temos aqui um resumo do livro de Juízes. Basta você pausar o vídeo e você vai entender toda esta aula. Chegamos, então, no 10º juiz, chamado Jefté. Capítulo 10, versículo 6, capítulo 12, versículo 7. Israel tornou a fazer o que era mal, olha só o tanto da rebeldia, aos olhos do Senhor, e serviu a Baales e a Astarote, aos deuses da Assíria, aos Sidom, aos de Moabe e aos de Moabita, Amonita e Moabita, aos filisteus, e deixaram o Senhor. Capítulo 10, versículo 6. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Capítulo 10, versículo 7 ao 9. A narração nas lutas de Israel são a proteção de Deus e mostra o quanto o pecado tem poder para provocar a ira de quem pratica contra a vontade de Deus. Contudo, em capítulo 10, versículo 10 e 16, o relato bíblico afirma que Israel se arrependeu de seus pecados. Contra ti havemos, disseram eles. Contra ti havemos pecado. Confira o capítulo 10, versículo 10. E insiste, né? Pecamos. Capítulo 10, versículo 15. Entanto, tiraram os deuses e serviram ao Senhor. Capítulo 10, versículo 16. Os 17 e 18 narram a peleja dos amonitas e gileaditas. Jefté julgou Israel conforme, né, somente 6 anos e faleceu no capítulo 12, versículo 7, mas ele livrou o povo de Deus, mesmo sendo filhos de uma prostituta. Capítulo 11, versículo 1, mesmo Jefté sendo filho de uma prostituta, Deus usou ele para livrar o povo. O preconceito de seus irmãos fez Jefté sofrer, mas mesmo assim ele foi procurado depois e batalhou contra os amonitas e venceu. Confira o capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 7. Outras conquistas, no capítulo 12, versículo 8 ao 15. Nós temos aí Sansão, no capítulo 3 ao 1, vai até o 16 ao 31. Sansão não defendeu o povo, mas lá no final ele deu a sua vida e matou mais de 3.000, né, filisteus dentro daquele templo. Nós temos um apêndice, um resumo completo deste livro, de acordo com Bacon, 2005, versículo 2, que é um livro, né? Bacon. Este trecho do livro de Juízes é um apêndice. Na verdade, os assuntos são diversos, distintos. Mica, nós vemos aqui, e o ídolo da sua casa, capítulo 17, de 1 a 6, o levita na casa de Mica, capítulo 17, versículo 7 ao 13, e os danitas buscam herança. Nós temos aqui, querido, o livramento dos danitas e os levitas e os ídolos, capítulo 18, versículo 14 a 31, os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita, capítulo 19, do versículo 1 ao 30, os israelitas vingam o ultraje feito, né, o ultraje feito ao levita. Eles vingam, né? Capítulo 20, versículo 1 e capítulo 21, versículo 7. E por fim, a ruína de Jabes Gileade, capítulo 21, versículo 8 ao 12. E as 400 mulheres dos benjamitas, capítulo 21, do versículo 13 ao 25. Então, esse é um resumão
bem resumido do livro de Juízes, né? Queridos, nós vemos até hoje o agir de Deus. Nós vemos até hoje o trabalhar de Deus. Mesmo o homem sendo infiel, este homem, ele prova da bondade de Deus. Porque Deus, quando nós pecamos contra ele, ele se ira, sim. Mas a Bíblia diz que ele é longânimo, ele é compassivo, ele é poderoso em misericórdia. O Salmo 30, versículo 5 diz que a ira do Senhor só dura um momento. E o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Não importa o que você fez, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa com humildade, de coração, com integridade. E você alcançará o perdão de Deus. Através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós somos alcançados. O véu do templo da separação foi rasgado. E hoje nós temos acesso a Deus. Fala com Deus mediante ao Espírito Santo, que intercederá após a favor de você. A Jesus Cristo, que é o único intercessor, e Jesus intercederá por vós lá no céu. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8 ao 10. Então nós temos ele como Pai Consolador, que nos convence a se arrepender de verdade e não receber a ira, mas receber a graça. Porque a graça é um favor imerecível, mas nós temos direito por causa da morte de Jesus Cristo. Nós temos por herança, fomos adotados como filho e filhas. Por isso, filho e filha, nunca se afaste da vontade de Deus. Ele é Deus hoje, amanhã e será eternamente. Eu vou orar por você, mas antes de orar eu quero te pedir que você venha se inscrever no nosso canal, venha estudar esta aula, venha compartilhar essa aula e venha exercer, né, através do curso que a gente dá aqui, o ensino pela ELB, estudando à luz da Bíblia, você possa ser edificado e edificar outras pessoas também. Que você possa ser alcançado e alcançada pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse homem, essa mulher, esse obreiro, essa obreira, esse pastor, esse evangelista, esse missionário, essa missionária. Pai, abençoe ele e ela, que essa aula possa ser de enriquecimento espiritual para ele e para ela, que ele possa ter mais paixão e ela possa ter mais paixão de ler a palavra do Senhor e entender o que aqui está escrito. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, sempre para sermos obreiros aprovados e que nunca possamos sair do centro da tua vontade. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Até a próxima.